O homem que está sentado aqui, coitado, está num prejuízo de fazer dó. Ele estava num shopping, de repente ele conhece dois caras. E aí, dá uma olhada para o cara e tal, os dois olham para ele sorri, o outro sorri, aí ele disse, sorriu para mim? Aí ele disse, sorri. Aí ele disse, ah, é? Sorriu? Os outros, sorri. Aí ele disse, né? Vamos tomar um chopp? Vamos, está sorrindo? Tô. E os três foram tomar um chopp. Era uma beleza o chopp. Aí, muito bem. De repente ele vai e os dois estão rindo para ele. E ele olha para os outros, está sorrindo para mim? Estou sorrindo, tá uma alegria monstra e tal. E ele estava alegre, coitado, né? Ele estava alegre, tinha conhecido dois rapazes simpáticos e tal, bibibi. Aí, de repente, ele diz para um dos rapazes, estou um pouco tonto. Aí os rapazes, a gente não. Resumo, ele quando atravessou a rua, ele viu 32 semáforos. Aí, muito bem, eles foram para a casa dele. Quando chegaram na casa dele e tal, não sei o quê, e de repente escuta-se um barulho. Aí, ó, é ele saindo pela janela do apartamento. Ele não consegue lembrar se ele foi jogado pelos dois sorrindo para mim ou se ele se jogou. Fato é que ele fraturou o tornozelo, os dois calcanhares, arrebentou uma vértebra e quando ele viu, o prejuízo dele estava em R$70 mil, porque ele tinha sido vítima do golpe, esse mesmo. Boa noite, Cinderela. Sorriu para mim? Põe no Cidade. O apartamento completamente revirado é resultado do golpe Boa Noite Cinderela. As fotos mostram como os criminosos deixaram a casa da vítima antes de fugirem. O prejuízo material foi de aproximadamente R$70 mil, mas o saldo negativo de Fernando é bem maior. Ficaram traumas e sequelas físicas. O que aconteceu aqui no apartamento de Fernando ainda é um mistério, já que a única recordação é do momento em que ele vai até o próprio carro acompanhado dos dois indivíduos. Ele não sabe dizer como chegou aqui ao condomínio. Dentro do quarto, os dois bandidos fizeram uma verdadeira bagunça, mexeram em armários, reviraram gavetas, deixaram essa caixa de relógios. Foi o que sobrou aqui sobre a cama, vazia, porque eles roubaram 9 relógios, um tablet que ficava aqui, um videogame, cartões de crédito, de débito, a conta da poupança. Mas o que intriga mesmo é o momento da queda. A vítima não sabe dizer se ela foi empurrada pelos dois bandidos ou se num desespero, numa tentativa de fugir dos criminosos, ela se jogou aqui. Nós estamos num apartamento no primeiro andar, aproximadamente 5 metros de altura. Fernando caiu daqui, foi encontrado por funcionários do condomínio lá embaixo. Ele fraturou o tornozelo esquerdo, foi submetido a uma cirurgia, quebrou os 2 calcanhares e sofreu uma lesão na coluna. Uma das vértebras foi atingida. Nos próximos meses, vai usar um colete e ficará 90 dias sem colocar os pés no chão. A vítima deixou um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, para tomar um chopp em um quiosque na Orla. Eu aceitei o convite para sentar à mesa de um quiosque e tomar uma cerveja. Um deles, o mais jovem, levantou, foi até o quiosque, pegou uma outra bebida e veio à mesa. Fernando conta que em seguida lembra de ter atravessado a rua em direção ao próprio carro. Obedeci o comando, levantei da mesa e só me lembro até a chegar à calçada para atravessar a rua para pegar o carro. Coitado do rapaz. Percival também uma vez foi vítima disso. Há uns 20 anos também, no Boa Noite Cinderela. Eu que fui buscá-lo, ficou caído no meio da rua. Lembra? Ou vai fingir que esqueceu? Eu perguntei se o chopp era com colarinho ou sem colarinho. Por que era? Não entendi a piada. Eu perguntei, o chopp é com colarinho ou sem colarinho? Mas o que tem isso a ver com golpe? Não, mas aí, você já viu, né? Tinha eu pensei que o colarinho era colarinho, mas na verdade era um negócio efervescente.
faz um favor para mim. Finge que isso não aconteceu. Porque nesse momento, não sei o que aconteceu na cabeça dele. Né? Tem dias que é assim. Hoje ele não está em alfa, hoje ele está em beta. Então, deixa ele quieto. Me dá a imagem do homem, por favor. A imagem do sujeito que você está vendo é o seguinte. Tem uns caras que eu vou te contar. Esse cara aí rouba carro. Mas ele faz carro, enfim. Ele rouba o que tiver pela frente, passarinho, mariola, jujuba, mas carro, esses carros e tal, essas caminhonetonas, assim, é o que ele mais gosta. Mas você acha que ele faz o quê com o negócio? Não, depois que ele rouba, ele liga pro dono. Só roubei teu carro. Eu devolvo, se você me pagar 5. Aí, resumo, ele fez isso, acabou preso. Ele estava com o cheque da vítima na mão. Pode? É cada cidadão. Sorriu para mim? Põe no Cidade. Essa é a caminhonete que tinha sido roubada no bairro Jardim Rio Claro. Durante as investigações do crime, a polícia chegou até Robério Vieira dos Santos, de 41 anos, que negociava o paradeiro do veículo roubado com a própria vítima. Robério já vinha sendo monitorado tanto pela Polícia Civil quanto pela inteligência da Polícia Militar. Nós recebemos informações, ele estaria extorquindo a vítima de um roubo de caminhoneta, tentando obter dele uma quantia de dinheiro como condição para a devolução do veículo. O suspeito havia pedido um valor inicial de R$8 mil para contar à vítima onde a caminhonete estava escondida. Após alguns contatos telefônicos, eles marcaram um encontro para continuar a negociação. Nesse encontro, a vítima fez um cheque no valor de R$ 6.500 e repassou a Robério. A polícia monitorou toda a ação. Depois de receber a quantia, o suspeito deixou o local em uma moto, mas foi abordado pela polícia. Ele não respeitou a ordem de parada e tentou fugir. Houve perseguição, que terminou quando Robério perdeu o controle da moto e caiu. Ainda de acordo com a polícia, Robério faz parte de uma quadrilha especializada em roubo a veículos. Depois de ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Jataí. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação, pelo crime de extorsão e pelo crime de desobediência. Se eu sou da associação de delegados, eu expediria uma nota, né, uma circular para todos os delegados dizendo o seguinte: quando der entrevista para Cidade Alerta, ressalta o seguinte, que esse cara que eu fiz tudo isso já teve preso por um delegado companheiro meu e a justiça mandou soltar. Porque a gente tem que começar a bater forte na justiça, né? Na lei e também na justiça. Na lei porque é ruim e na justiça porque se o juiz quiser ele prende. Eles mudam a decisão, eles mudam a Constituição quando querem, né? Quando eles querem, eles mudam a Constituição. Imagina prender um trouxa desse. Bota aqui, que é o caso desse aqui, ó. Esses dois também dão golpe, usam documentos, né, clonados de outras pessoas, vão no banco, conseguem empréstimo, né? Quando, né, o delegado olha para esse aí, o delegado disse: você de novo? Aí ele diz: não, doutor, eu agora mudei. Eu mudei de especialidade. Agora, antes, o senhor lembra como é que o senhor me prendeu? O delegado disse: lembro, você clonava carro. Pois é, doutor. Agora eu clono documento para tirar empréstimo no nome dos outros. Resumo, se quando o delegado prendeu, clonando o carro, ele tivesse ficado um longo tempo na cadeia, não. O juiz vai lá, pode soltar, não causa nenhum perigo à sociedade, não causa porque não foi lá tomar dinheiro do bolso do juiz. Põe no Cidade. A dupla presa tinha acabado de aplicar um golpe de R$20 mil a uma agência bancária. O dinheiro estava com Geni Alves da Cunha, de 56 anos.
Segundo a polícia, ela emprestou os documentos pessoais para Renato Bernardo Silva, de 30 anos, falsificar pedidos de empréstimos consignados e sacar o dinheiro. O golpe começou a ser investigado há menos de um mês, depois que um funcionário de um dos bancos percebeu a fraude. Mas a polícia suspeita que o crime estava sendo praticado há mais de um ano. Por enquanto, só 2 foram presos e 3 golpes confirmados, totalizando um prejuízo de R$60 mil. Mas tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal suspeitam de outros 2 aposentados participando no esquema. As fraudes descobertas até o momento foram todas no leste de Minas Gerais, mas já se sabe que uma ação parecida foi colocada em prática em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Além do dinheiro, os policiais encontraram na bolsa de Renato documentos de outras pessoas que teriam sido contratadas por ele para sacar os valores dos golpes e que seriam laranjas. Ele carregava também celulares e cartões de vários bancos. Não é a primeira vez que Renato se envolve em ação criminosa. Há 2 meses, ele foi preso pela Polícia Civil também por estelionato, depois de clonar a placa de um carro. Na época, por infelicidade dele, foi até eu que efetuei a prisão em flagrante, ratifiquei, e foi conduzido ao presídio. Agora já estava em liberdade novamente, continuou a prática de crimes de estelionato. Ele o forte dele é que são crimes de estelionato. O curioso é que a Polícia Federal já investigava o mesmo grupo criminoso, porque as principais vítimas eram os bancos da União. Então, é o que eu digo. E aqui, ó, eu vou contar. Tá tudo perdido. Olha só. Tá vendo aí? Esse que tá com a cara é que deviam ter ampliado bem o rosto dele, como outro dia, magistralmente, com uma excelente boa vontade, fez o pessoal lá, né? Lá de Porto Alegre, né? Mas aqui, os caras aqui andam com a preguiça de trabalhar, que se eu te conto. Esse aqui, sujeito, trabalha numa tal dessas coisas que o governo do Rio de Janeiro inventou, que é uma mentira, esse negócio de unidade pacificadora. Ele trabalha no Jacarezinho. Jacarezinho fica na Zona Norte, foi onde nasceu o agora senador Romário, né? Eu conheço aquilo ali com uma palma da minha mão, já levei tiro lá à vontade, né? E aí, resumo. O que ocorre? Ele é da unidade pacificadora. Aí ele chega no quartel, 5 da tarde, troca a roupa, ou troca lá na tal UPP, e coloca a roupa normal. Aí ele vira componente de uma milícia, com os irmãos dele. Já acabou de ser preso um soldado da PM, porque, em nome da milícia, matou um cara numa briga lá, um adolescente que estava fazendo fusarca lá onde a milícia manda. Ele foi lá com os irmãos e pum! E agora está em outro crime. Agora botou. Agora, assim, olha como é que reclamar é bom aqui. Aqui só funciona com reclamação, não sei por quê. Põe no Cidade. Você acompanha agora a chegada dos agentes da Divisão de Homicídios à casa de um suspeito. Eles estão armados. Nessa residência mora um policial militar da UPP do Jacarezinho. Assustado, o soldado recebe voz de prisão. Está aqui com mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão. O soldado Diego Nunes Raiol é suspeito de comandar uma milícia que atua em Nilópolis, na Baixada Fluminense. De dia, ele vestia a farda da corporação e ajudava no patrulhamento da comunidade do Jacarezinho. Nos dias de folga, segundo as investigações, mudava de lado e aterrorizava quem contrariava as ordens dos milicianos. O PM também estaria envolvido, junto com outros 2 comparsas, no assassinato do filho desta mulher. Lucas Carlos Espíndola, de 17 anos, foi morto a tiros na frente de amigos em janeiro deste ano. Eu vou ser sincera pra você, isso eu não desejo nem pra mãe deles que fizeram isso, porque a dor da perda de um filho é acabar com a própria vida. Eles não mataram meu filho não, eles me mataram também.
O jovem foi jurado de morte porque tinha uma rixa antiga com um dos milicianos que faziam parte do mesmo grupo do policial militar. Essa milícia, liderada pelo PM, se intitulava Dona do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o soldado Diego era o mais violento de todos. Sempre estava armado e usava a condição de militar para demonstrar poder, intimidar e punir moradores que não acatavam as ordens dele. O PM teve a ajuda de 2 irmãos para cometer o crime. Everton Santos Pereira Crespo, que também foi preso, e o Wallace Santos Pereira Crespo, o único ainda foragido. Eles eram vizinhos do jovem assassinado. No dia do crime, os 3 estavam encapuzados, mas foram reconhecidos pelos colegas da vítima. Os meninos me contaram que eles chegaram, que não deram tempo dele correr. Mandou todo mundo brotar no chão, brota no chão, que é um assalto. Estavam de touca, mas todo mundo reconheceu. E dali ele pegou, o Diego sinalizou para o meu filho, fez sinalização para o Wallace, o Wallace foi por trás do meu filho e já deu o tiro na cabeça do meu filho. A polícia suspeita que o policial militar e os 2 irmãos estejam envolvidos em outros homicídios na região. O PM foi indiciado por homicídio qualificado, mas a prisão dele não diminui a dor da mãe do Lucas. O rapaz tinha um sonho, se tornar marinheiro. Esse ano ele ia começar um curso preparatório para a escola militar. O que a gente espera de policial militar? Que ele nos proteja. Meu filho era uma criança, o Lucas brincava. Ele era alegre, sorridente, brincava. O único erro dele foi esse, de estar no lugar errado, na hora errada e ter se deparado com esse cara maldoso. Maldoso ou assassino? Né? Porque maldoso não é muito bem o caso não, minha senhora. E vou contar uma história. Tinha uma piada antigamente, o que eu não concordo com a piada, de jeito nenhum, mas no Rio de Janeiro tinha uma piada que, quando eu era repórter, perguntava assim: qual é o menor esconderijo de um bandido? A piada deve ter uns 20 anos. Aí a pessoa dizia, não sei, é a farda de um PM. E eu nunca concordei com a piada, achava a piada sem graça, porque eu conheço uma série de policiais militares no próprio Rio de Janeiro, né, que são, né, trabalhadores dedicados. Mas na PM do Rio de Janeiro, há uma contaminação da tropa que é impressionante. Acho que em lugar nenhum do país tem uma contaminação tão grande a tropa como a PM do Rio de Janeiro. É um negócio, por mais que tentem, expulsam, vão, por alguma razão os caras entram e fazem daquilo, alguns, né, lógico, fazem daquilo um escritório. A farda vira um escritório. Aí daí, ô Muquirana, pensa no seguinte, ou enroscado. Esse aqui chama Bruno. E o Bruno, casado, tem filho, não sei o quê, papai juntou dinheiro, comprou um sítio. O melhor amigo dele é esse aqui, Barroso. O Barroso foi lá e disse assim, compra o sítio, compra o terreno. Ele disse, todo eu não vendo, vendo um pedaço. Vendeu. Aí o Barroso voltou e disse, quero tudo. E ficou naquela encrenca, quero o terreno todo. Aí, numa tarde, o Bruno, pessoal viu, tem testemunha, ele sendo colocado à força num carro prata e ele desaparece. Dia seguinte, a família recebe uma ligação e diz que ele está sequestrado. Mas foi uma ligação e nunca mais. A polícia cai na investigação. Na casa do Barroso, encontra a moto do Bruno e o tal carro prata que ele tinha sido colocado para ir. Ok. A polícia vai lá, prende o Barroso. Prende Barroso. E diz, agora você precisa nos dizer onde está o Bruno, está morto ou vivo. E o sujeito está preso e não abre a boca. Vai vendo que situação. Põe no Cidade. São vários dias sem notícias. A gente está vivendo uma agonia por segundo.
Porque a agonia de espera é muito mais doído você um talvez por quê? Um talvez dele tá vivo, um talvez dele tá morto. Tem a coluna, não só minha mãe, que é a coluna da casa, mas assim, todo mundo. Como nós somos em 4, cada um tem o seu cantinho. E a parte dele desmoronou, então todo mundo desmoronou junto. Tá doendo. Até agora, ninguém sabe onde o corretor de imóveis, Bruno, de 26 anos, está. Atrás das grades está um dos responsáveis pelo desaparecimento, Adriano Barroso, amigo de Bruno. Mas, mesmo preso, ele sequer fala uma palavra sobre o desaparecimento de Bruno. Uma história que começou na cidade de Hortolândia, a mais de 100 quilômetros da capital de São Paulo. Bruno é corretor de imóveis na cidade. Casado, mora com a esposa e os 2 filhos pequenos. Há 2 anos, começou a trabalhar no ramo imobiliário. Além da casa que mora com a família, Bruno também comprou um terreno de cerca de 3 mil metros. É que ele tem o sonho de construir um sítio para morar com os filhos. Ele queria aproveitar aquilo com os filhos dele. Era para isso que ele estava trabalhando. A família acredita que este pedaço de terra possa ter sido o motivo do desaparecimento dele. É que Bruno conheceu há alguns anos Barroso durante uma partida de futebol no bairro. Ali mesmo começou a amizade entre os dois. Durante uma conversa, Bruno contou para Barroso que havia comprado um terreno. Ele logo se interessou. Disse que queria construir uma casa para ele e para o cunhado. Mas Bruno disse que não venderia, até porque tinha prometido para os filhos que iria construir um sítio. Mas todas as vezes que os dois se encontravam, Barroso vinha sempre com a mesma história. Até que Bruno decidiu fazer um acordo. O Bruno ele tinha um terreno num bairro em Hortolândia, onde ele estava construindo uma chácara de 3 mil metros. Ele desmembrou esse terreno e vendeu 1.000 metros para o suspeito. Tudo estava resolvido. Pelo menos era o que parecia. No dia do desaparecimento, Bruno trabalhou normalmente até às 5h30 da tarde. Depois ligou para a esposa. Disse que viria até a cidade de Sumaré, onde nesta imobiliária receberia o dinheiro de um contrato. Ele foi sim, ele passou na imobiliária. Na imobiliária falaram que não, em Sumaré que ele não passou, mas foi comprovado que ele passou sim na imobiliária. E próximo dessa imobiliária tem um amigo dele que falou que ele passou, que ele foi lá, que tinha gente com ele dentro do carro, sim. Segundo a investigação, Bruno saiu de Sumaré e veio para Hortolândia. Um trajeto que ele levaria cerca de 20 minutos. E foi justamente a um quarteirão da casa onde ele mora com a família que tudo aconteceu. Segundo a polícia, câmeras de segurança que ainda não podem ser divulgadas mostram o carro de Bruno passando por esta rua e é seguido por um carro prata. Em determinado momento, ele é fechado pelo outro carro e obrigado a descer. É colocado à força no outro veículo. Um comparsa assume a direção do carro de Bruno e eles vão embora. Depois disso, Bruno não foi mais visto. A família começou a ficar preocupada. Ele não atendia o celular. Mas na madrugada seguinte, o carro dele foi encontrado num matagal da cidade, totalmente carbonizado. A hora que eu cheguei, que eu vi o carro dele queimado, meu coração queimou junto. Até eu saber realmente o que houve com ele, então assim, metade de mim foi embora junto. Começou aí o desespero da família. A irmã veio até esta delegacia e registrou um boletim de desaparecimento. Mas no mesmo dia, horas depois, ela recebeu uma ligação feita do celular de Bruno. Parecia até o fim do pesadelo, mas era só o começo. Do outro lado da linha estava um homem ainda não identificado. Ele disse que Bruno estava sequestrado, exigiu 80 mil reais de resgate e desligou. Depois disso, não entrou mais em contato. A polícia começou a investigar o mistério do desaparecimento. Difícil era saber por onde começar. Bruno estaria em qual cidade? Quem estaria com ele? A resposta estava mais próxima do que todos imaginavam. Logo após o desaparecimento, Barroso procurou a família de Bruno e disse que ajudaria a procurá-lo. Nós levamos ele para depor, ele foi super amigo da família, super prestativo, falou que precisava de qualquer informação, poderia passar para ele. Mas, como se diz, né? Amigo, que amigo não existe. Barroso também falou para a família que tinha comprado todo o terreno, mas através do contrato, eles comprovaram que era mentira.
Ele chegou a falar para vocês que o terreno ele tinha comprado completo? Sim, completo, por diversas vezes. Mesmo nós sabemos que ele só tinha comprado 1.000 metros, que já tinha sido citado. Isso ele comprou em contrato. Ele falou na delegacia, em depoimento, para nós mesmo que o terreno era 100% dele. Ele tinha comprado os 3.000 metros. Mas a mentira durou pouco tempo. E 15 dias depois, Barroso, o tal amigo, foi preso. A polícia descobriu que, na verdade, aquele carro prata, no qual Bruno é colocado à força, pertence a Barroso. Outro ponto que chamou a atenção na investigação é que um dia antes de Bruno desaparecer, um outro amigo próximo a ele pediu a moto emprestada e Bruno não hesitou em emprestar. Mas quando os policiais foram prender Barroso, encontraram a mesma moto no quintal da casa dele. É esta que aparece numa foto divulgada por Barroso nas redes sociais. Através da investigação, a polícia está montando as peças do quebra-cabeça. Além de Barroso, que já está preso, o delegado tem mais 2 suspeitos. Um deles é o amigo que pegou a moto emprestada. O outro é o dono da imobiliária, que em depoimento disse que Bruno naquele dia não passou por aqui. Mas, através das câmeras de segurança, a polícia pôde comprovar que o corretor de imóveis esteve no local. Mas por que ele teria mentido? É uma outra pergunta que a polícia busca por respostas. Enquanto o quebra-cabeça é montado, a família tem esperança de encontrá-lo, de qualquer forma. Vivo ou morto, sim, porque ele não é um qualquer. Ele tem família, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmãos, ele tem filhos. Então, de um jeito ou de outro, dignamente, a gente precisa encontrar ele e ter um respaldo sobre isso. Bruno sempre foi um rapaz muito responsável. Ia do trabalho para casa e ficava o tempo todo com os filhos. Eu estou acreditando que ele possa aparecer, sim. Sabe, que todo mundo acorde desse pesadelo que está vivendo, porque domingo é o Dia das Mães. Minha mãe está aí, minha mãe tem 70 anos e ela precisa, sim, do filho dela. Os filhos dele precisam, sim, os filhos dele precisam crescer, precisam ter o pai perto. Me dá a imagem, nesse momento começa uma perseguição aqui na Grande São Paulo, ladrões de carros. Eu estou acompanhando, durante a reportagem eu estava acompanhando os carros da polícia toda, são várias viaturas cercando e eu tenho informações com o nosso comandante Juan. Diga lá, Juan, boa noite. Marcelo, região oeste de São Paulo, boa noite a você, boa noite a todos. Várias viaturas da Polícia Militar, Força Tática e viaturas de área também procurando por um carro, Marcelo. A informação é a seguinte: foi feito um chamado a 190 para a Polícia Militar. Uma pessoa foi roubada, Marcelo, e começou a seguir os marginais com outro carro sem eles perceberem. E aí, Marcelo, no meio dessa perseguição, eles viram esses marginais aí roubando com o próprio carro da vítima, outras pessoas no meio da rua. Várias viaturas da Polícia Militar foram chamadas e aos poucos esse rapaz aí que foi roubado vai passando as informações para a polícia e eles vão acompanhando e fechando o cerco na zona oeste de São Paulo. Marcelo. Você vai vendo, fecha mais a imagem, vai fechando. Vários carros da polícia nesse momento, numa perseguição. Do outro lado, eles já fizeram um para-Pedro ali, ó, uma batida. Do outro lado, outros carros da polícia montaram um bloqueio. Me dá o da maconha.